Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli. No Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre educação positiva e permissiva, que é fundamental para promover o desenvolvimento emocional e social saudável das crianças. Eu recebo em nosso estúdio Andréa Rossi, educadora parental, psicopedagoga e mãe atípica, e também a Renata Yamazaki, psicóloga jurídica. Primeiro quero agradecer a vocês por estarem aqui para dividir as experiências, os estudos e trazer essa discussão tão importante quando a gente fala de educação, principalmente aí nessa primeira infância, né? Nesses anos tão difíceis ali da criança, e é bom a gente fomentar sempre essa questão da educação. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Bom, primeiro a gente precisa falar para quem está em casa, e aí eu quero lembrar também que nós estamos em multiplataformas, você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Você tem uma diferença aí, né, dessa questão da educação permissiva, essa educação básica, o que a gente pode falar sobre isso? A educação positiva, ela até foi aprovada como lei, agora em 21 de março desse ano, que é a lei da parentalidade positiva. A parentalidade positiva, ela apoia e dá suporte para as famílias, para que as práticas relacionais entre pais e filhos, elas sejam respeitosas, com limites coerentes, com uma comunicação organizada, compreensiva. E a gente entende essa criança pelo processo que ela está em desenvolvimento, a autonomia que ela tem, a capacidade de assumir responsabilidade, o contexto familiar. Isso tudo é muito olhado, que é muito distante de uma educação permissiva e também de uma educação punitiva. A educação positiva, ela realmente veio para trazer um novo olhar para esse desenvolvimento, para que a gente possa proteger a infância, proteger o desenvolvimento psicológico saudável, mas também estabelecer limites saudáveis para que essa criança possa se relacionar de forma assertiva com o meio, né? Acho que tanta coisa mudou, né, Renata, quando a gente fala dessa questão da pandemia, no pós-pandemia, para a gente começar a entrar, né, nesse assunto, é bom a gente ressaltar isso. Muita coisa mudou com tudo isso. Queria que você destacasse. Então, falando um pouquinho, né, complementando da educação positiva, na pandemia a gente precisou usar as telas, né? Foi uma necessidade. E essa questão das telas, ela trouxe aí uma falta de limites. Então, a premissa maior da educação positiva, ela traz como base as regras e os limites claros, né? Uma escuta ativa, onde você traz a expressão do outro, né? Aquilo que o outro está dizendo. Então, isso é a importância da educação positiva também, complementando. Olha, esse é um assunto tão importante que, inclusive, existe o projeto de lei 93 de 2023 que propõe a inclusão da matéria de inteligência emocional na grade curricular da educação básica das redes públicas e privadas, justamente para facilitar o aprendizado e desenvolver habilidades como a autoestima, né, que a gente vem falando aqui, a autonomia, cooperação, criatividade, liderança. Ou seja, é tão importante fomentar isso com essas crianças, né? A gente está falando de multiplicadores, né, de futuros adultos, ou seja, quando se tem essa atenção justamente nesses primeiros anos ali da criança, é fundamental, muita coisa muda a partir daí. Sim, porque a criança, na verdade, o que ela quer? Ela quer ser aceita, ela quer se sentir pertencente ao grupo. Então, isso traz um respeito, né? E ela se sente segura para colocar as suas opiniões também, dentro de um diálogo. Agora, quando a gente fala desse modelo de educação, as escolas estão preparadas para isso? Não, escolas não estão preparadas e muitas famílias também precisam desse suporte, né? Porque em nenhum lugar se fala de educação emocional, inteligência emocional. Claro que nós tivemos esse tema mundialmente falado depois de uma publicação de um livro. Pode falar? Pode. Do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. E aí Sim. todo mundo colocou o radar, né, voltado para isso. Isso identificou também, né? Então, por exemplo, você falou da pandemia, onde o uso de telas ficou excessivo. O que acontece com o problema de inteligência emocional? As crianças ficaram inseridas nesse universo e muitas vezes sem controle. E quando ela tinha qualquer tipo de conflito dentro desses jogos, das interações com os colegas, o que eu faço? Desligo o aplicativo.
resolvi, não preciso lidar com aquela situação. Mas aí quando você vai para o ambiente, que agora a gente voltou, né, para a normalidade, para as relações interpessoais, para o contato, para o olho no olho, e quando eu tenho um desafio, o que eu faço agora? E no ambiente escolar, como é que eu olho para isso? Como é que os professores dão suporte? Os professores são corresponsáveis, muitas vezes, em trabalhar comportamentos nas crianças. As crianças passam muito mais tempo na escola, né? E aí, como é que eu faço isso? A gente tem aí até um desafio muito grande, que é preparar o corpo docente, os professores, para esse trabalho de inteligência emocional. Quando a gente fala de toda essa questão, e a gente não tem como correr disso, infelizmente, né? Quando a gente linka com o que a gente viveu na pandemia e esse pós-pandemia, a gente percebeu que, inclusive, professores não estavam preparados para lidar com essa situação quando a gente fala ali do ensino, né? Exatamente. Por exemplo, eu conheço professores que não tinham habilidades com a internet, Sim. com o computador, com o celular. Perfeito. E do dia para a noite, todo o corpo ali da escola vê, olha, agora você vai precisar dar aula através de uma tela. E aí, você está preparado para isso? Então, assim, não só os alunos, né? Os professores também foram afetados emocionalmente falando. Muito, mas muito. É o que você falou, é a falta de preparo. E aí, eu ainda acredito que o trabalho que foi feito foi louvável, né? De tentar amparar todas essas crianças, esses jovens nesse ambiente de aprendizagem de forma restrita, né? E os professores tiveram realmente que se desdobrar e gerar 1000 pratinhos para poder atender essa demanda, né? Agora, Renata, pelo menos foi uma percepção minha, a criança ali que passou por essa pandemia, e aí eu estou falando de uma criança de 5, 6 anos, ela já experimentou ali o mundo fora da pandemia, no sentido ali de contato com outras crianças, de sair para um parque e tal. Porque daí eu falo de uma criança de 2 anos como minha sobrinha, por exemplo. Ela foi uma criança da pandemia. Ela, aos 2 anos, quando ela já estava começando ali a ter uma vida fora ali de dentro de casa, ela não podia ir para um parquinho, ela não teve contato com outras crianças, ela demorou a ir para a escola. Então, para ela foi mais difícil. Para quem já teve contato com essa vida antes pandemia, talvez seja mais fácil ali lidar com isso até hoje, ou não. Piorou a vida de todo mundo, de uma certa forma. Quando você traz, né, a idade de 5, 6 anos, elas estavam num processo de alfabetização. Então, nós vimos isso como uma dificuldade, porque as crianças tiveram a dificuldade, né, de não estar perto dos professores para saber quais eram as dificuldades individuais de cada criança. E então, o que aconteceu? Faltou também as habilidades sociais. Então, as crianças ficavam atrás da tela, de câmera desligada, porque não precisava ligar a câmera, não era obrigatório. E depois, quando elas voltam para a escola, elas voltam lá para o 4º ano e é como se elas tivessem entrado numa escola nova, porque eles tinham os amigos online, mas não conseguiam mais fazer as habilidades da conversa, do diálogo. Então, isso no meu consultório veio muitas pessoas para ensinar as habilidades, como você ter empatia, como você se colocar no outro, como você esperar a sua vez de falar, ou também fazer com que a criança se colocasse, porque ela ficava ali atrás da tela e não precisava falar nada. Então, a comunicação, hoje em dia, ela é precária, então ela precisa ser também ensinada o que eu quero dizer e de que forma que eu quero colocar o meu desejo, entende? Antigamente, aí eu não falo, não é tão longe assim, né? A gente está falando de um passado muito recente. Nem todo pai ou responsável tinha essa preocupação de levar a criança no psicólogo, seja por qual motivo. Isso aumentou durante todo esse processo ali da pandemia e pós-pandemia? Teve essa atenção para aquela criança, para que essa criança ficasse bem ou não tivesse problemas futuros? Sim, aumentou demais na demanda. Inclusive, mais na parte das crianças, mais dos adolescentes também. Né? Os adolescentes com muito medo de não se sentir pertencente àquele grupo, porque o que aconteceu? Foi mudando as turmas, foi criando as bolhas, então existiam menos pessoas dentro das salas de aula por causa do risco, né? Mas depois, como é que eu volto para esse ambiente? Então, precisava ensinar eles a como estar lá novamente. Foi muito interessante isso. Inclusive, a gente via, né, relatos, né, dos pais, das professoras, dessa diferença ali, né, dos amiguinhos estarem ali de forma virtual, onde eles só viam essa parte aqui, muitas vezes, do corpo da criança, e aí vem toda uma questão de bullying depois. Nossa, você é mais cheinho pessoalmente. Veio uma série de coisas que foi muito difícil essa readaptação, reacolocação da criança ali no ambiente
escolar, né? Eu não passei por isso, então não posso imaginar, mas deve ter sido muito difícil, né, para a família. Imagina para quem entrou na adolescência dentro da pandemia. Né? Você com todas as questões da adolescência. O adolescente, ele precisa pertencer, ele precisa se sentir aceito. O adolescente, ele tem a necessidade de se afastar dos pais para poder entender quem ele é, né? Um processo de individuação, que é chamado, né? E aí, de repente, ele está trancado dentro de casa com os pais o tempo inteiro. Ele não consegue se relacionar. A primeira paixão, as descobertas, né? Quem sou eu? Se meu cabelo tá bom? Tudo isso está acontecendo trancado dentro de casa. E aí a gente vem para esse cenário. Então, quando você fala da demanda dos consultórios, enquanto orientadora parental, eu também tenho uma demanda muito grande de pais que estão percebendo os filhos ansiosos, agitados, comportamentos agressivos, comportamentos desorganizados, crianças que não desenvolveram habilidades sociais por essa falta de relacionamento mesmo, né? De contato, de observação, de experimentar novas situações, de resolver conflitos de forma mais assertiva. Infelizmente a gente tem dados absurdos, né, quando a gente fala de automutilação, depressão entre crianças. É importante a gente quebrar esses tabus e falar sobre isso, né? E aí sempre vem aquele questionamento, qual que é o papel da escola nesse momento, qual que é o papel do pai, dá para fazer uma diferença ou dá para todo mundo trabalhar em conjunto e o resultado se torna eficaz nisso daí? Eu penso assim, Ranieri, que não tem saúde se não tiver saúde mental. Não dá para dissociar. E existe eu falo que é uma engrenagem também. Não dá para funcionar exclusivamente família, exclusivamente sociedade e exclusivamente escola. É uma tríade que precisa funcionar junto para a engrenagem rodar e para que a gente possa dar suporte para esse desenvolvimento. Claro que a escola tem questões de cunho acadêmico, tradicional, né, que já está posto, né, sobre aprendizagem, mas a gente precisa olhar para a educação emocional e suporte essas famílias, né? As crianças, muitas vezes, elas desenvolvem problemas de aprendizagem, mas não porque elas têm dificuldades cognitivas, elas têm dificuldades emocionais e de relacionamento, e elas não conseguem estar inseridas no ambiente acadêmico de forma organizada para dar conta do que está acontecendo internamente e com o que eu preciso com essa demanda acadêmica. E aí é um efeito cascata. Então, eu tenho problemas emocionais, eu não consigo trabalhar minhas questões de desenvolvimento e eu não consigo fazer o quê? Uma conexão com esse conteúdo que está sendo apresentado. E aí isso vai trazendo problemas e prejuízos assim, de ordens grandes. A gente vê, até engraçado no sentido de surpresa, obviamente que nós não somos dessa geração, né? Talvez eu, pelo menos, eu sou da geração, aquela geração antes do celular, a última. Da Barça. A última ali. E a gente percebe muito isso, né? A mãe falando assim, porque no meu tempo, querendo comparar essa geração com as nossas gerações, né? Com a geração anterior. Porque no meu tempo era assim, imagina se meu filho vai ficar com esse negócio de levar celular para a escola, porque o grande problema de tudo isso hoje é o celular, né? O celular que está na palma da mão de todo mundo, a gente acorda já olhando o celular e não consegue ficar sem internet. O celular é o despertador, né? É o despertador, entendeu? Tudo, a televisão, é tudo, né? A gente faz tudo tudo no celular, vai perder o celular, a gente fica louco. Aí você fala assim, vou tirar seu celular. Não, eu não posso porque eu tenho que ver a matéria no celular, não posso porque... Isso, tudo está ali, né? E aí sempre fica aquilo ali, será que somos nós que temos que nos adaptar a esse novo momento, a essa realidade, dessa criança, desse adolescente, que não é a nossa realidade, porque essas crianças já nasceram com o telefone na palma da mão. Mas sabe o que eu acho que é importante? A gente ensinar aos nossos filhos, os clientes e todos, que precisa ter o limite. Pode ter o celular, você pode ter isso como todos têm, mas o limite é fundamental. Então, hoje a gente tem aplicativos que você consegue colocar ali a quantidade de tempo que você quer. E monitorar né? também. Monitorar. Então, assim, nós todos fomos monitorados de alguma maneira. Então, uma criança, um adolescente que ele não tem regra, ele se perde. Por isso que a educação positiva é importante de estabelecer regras claras, né? E ele saber o porquê que ele está ali, né? Não é a punição, mas é a reflexão, é a responsabilidade do porquê você está se comportando dessa maneira. Ele pode ter escolhas, ele pode ter os amigos, ele pode ter o celular, mas existe um limite para todos, como um limite de velocidade, como um limite para você poder beber. Então, nós precisamos ter esse limite.
Eu acho que aqui e aí falta isso na família. Limite, trazer princípios, o sentar à mesa, que a gente não consegue mais praticamente, reunir a família. Exato. Os pais, eles precisam ser seguros. Os filhos precisam de pais seguros. De pais que vão entender, vão acolher e validar as emoções e os sentimentos daquela criança naquele momento e vão dizer, eu sei que você passaria o dia inteiro jogando, mas nesse momento nós vamos fazer outra coisa. E eu preciso dar essa segurança para o meu filho, porque a criança não tem o mesmo senso de importância que tem um adulto, até por conta de uma formação cerebral. A gente está falando de córtex pré-frontal, de habilidades sociais, a gente está falando de desenvolvimento. E o adulto tem o cérebro sofisticado, o adulto consegue se relacionar com todas essas necessidades, importâncias e emergências, porque tem um cérebro formado. A criança e o adolescente, eles estão passando por esse processo. Eles conseguem até olhar para determinadas situações, mas eles não têm o mesmo senso de importância. Então, para ele, comer chocolate o dia inteiro e jogar, tá ótimo, né? Eu não preciso tomar banho, escovar dente, fazer lição, nada disso. Mas é a realidade dele. Só que eu, enquanto adulto, responsável pela saúde, segurança e futuro dessa criança, eu preciso dizer para ele, olha, até aqui tá tudo bem, daqui para cá não dá, eu sinto muito. Eu estou com você para passar por isso, mas eu não posso permitir. Na nossa família isso não funciona. E por eu te amar e te respeitar, eu digo não para você. Exato. Os pais, eles estão inseguros em dizer não. Sim. Né? E aquilo que a gente fala popularmente, né? Como é que eu vou fazer uma outra pessoa feliz se eu não estou feliz, se eu não estou bem mentalmente, se eu não estou cuidando de mim? Então, assim, papai e mamãe precisam se cuidar primeiro para depois cuidar da família, da casa de todo mundo, né? Você falou aí dessa responsabilidade, dessa segurança que os pais precisam ter, mas é importante também que ele seja exemplo para essa criança. Como é que eu vou cobrar essa criança de não ficar mexendo no telefone o tempo todo, se eu mexo no telefone o tempo todo? Sim, como você mesmo colocou, né, a questão do sentar à mesa. Sentar à mesa tinha as regras, né? Primeiro, os pais se servem, depois servem os filhos, né? Licença para eu pegar o suco, né? A quantidade de suco que ia ser colocada. Às vezes esparramava, você falava, olha, vamos pôr menos. Então, essa questão das regras, né? E de você poder ser o exemplo, né? As palavras e o exemplo, né? Isso é importante. Então, se eu também não sou um exemplo, por exemplo, a minha linha de atendimento é terapia sistêmica familiar. Então, eu trabalho muito com o ambiente familiar. Como é que é a sua casa? Como é que seus pais estão, né? O que seu pai faz? Você vai até a casa? Não, mas eu pergunto, né? Como é que é o seu ambiente familiar? Né? De que maneira que você foi inserido na família? Como que são as regras e as crenças? Porque é muito importante você entender qual é o mecanismo naquele lar, né? O que é importante e o que os pais passam, deixam de legado para os filhos. E é legal, né? Você falar isso, porque assim, o que é regra na minha casa e na minha família, talvez não seja na sua. Isso. Sim. Não é? Cada um com... Minha casa, minhas regras. Nós temos que entender que temos o social, Sim. né? Que tem regras ali numa escola, dentro de uma família, dentro da casa de um amigo, né? Saber, né? Você também ser colaborador, né? Isso é importante. Porque não adianta também a criança chegar lá na escola e falar, vou usar o celular sim, porque lá na minha casa meu pai deixa. Tá lá na sua casa, aqui na escola temos nossas regras. E a escola está preparada para ser segura nessa posição? Não. Existe uma pressão gigantesca, né, de vários valores, vários organismos que estão indo ali. Mas acho que o diálogo é muito bacana. A gente estava conversando, né, um pouco antes de começar o programa. E sobre isso, Ranieri, que é você entender, quando você escolhe uma escola para o seu filho, você tem que entender que essa escola, ela compactua com seus valores. Então, o que a escola vai oferecer para mim? Qual é o regimento interno da escola? Quais são os valores que a escola oferece? Qual é o programa pedagógico? Qual é o programa educacional? Se tem inteligência emocional, se não tem? Como é que a escola vai participar do desenvolvimento do meu filho? E quando eu entendo esse lugar, eu sei que eu vou me submeter a algumas regras, né, algumas valores daquele ambiente que eu estou colocando o meu filho. Então, não adianta eu colocar lá para depois ir brigar, porque eu quero que seja como funciona na minha casa exclusivamente. A gente está falando de sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente respeita, enquanto ser humano, traços de personalidade e habilidades sociais universais. Independente da cultura, independente do lugar que você está. Nós precisamos respeitar isso enquanto sociedade, né? É claro que se no meu traço de personalidade eu tenho um comportamento que traz prejuízos, isso tem que ser trabalhado. Sim. Né?
porque eu não quero gerar prejuízo nem para mim e nem para o outro. E é isso que precisa ser colocado, tanto no ambiente familiar, quanto nos ambientes escolares, que é onde esses jovens, essas crianças estão inseridos, estão fazendo um ensaio para a vida adulta, né? É um ensaio para a vida adulta. Agora eu quero fazer uma provocação e as duas podem participar. Será que é exagero ali a família, vou falar família, que daí a gente fala de pai e mãe responsável, afirmar que a responsabilidade de educar a criança é da escola? Porque eu estou deixando ela lá e a criança tem que voltar como eu quero, né? Moldadinha, bonitinha, educadinha, porque eu trabalho, eu vou para fora, eu fico o tempo todo em casa, eu não tenho tempo para dar educação para minha criança. Então essa é a responsabilidade da escola. É certo? É exagero afirmar isso? Até que ponto isso é saudável, né? Esse pensamento? Eu, particularmente, não me sinto confortável em falar sobre determinismos, né? Porque eu acho que isso é uma atitude muito determinista. E aí, qual é a função? Então, se você delega toda essa responsabilidade para a escola, você também perde o seu direito de ir lá questionar. Porque se você não está envolvido com esse processo, né, independente da constituição familiar, da realidade de cada família, existem famílias onde a mãe tem o privilégio de estar em casa e acompanhar esse desenvolvimento de perto, manter esse filho menos tempo na escola e oferecer outros recursos no contraturno. Existem famílias onde o pai pode fazer isso e a mãe vai para o mercado de trabalho. As constituições, elas são plurais. Mas, independente disso, nós estamos falando de formação de humanos, valores. E se eu estou presente 24 horas, ou 12 horas, ou 6 horas, eu preciso entender quais são os valores que eu quero passar para essa criança, para que ela possa se relacionar com pessoas, né? E eu acho que é desse lugar, então, quando eu falo, olha, eu vou viajar a semana inteira e aqui está o meu pacotinho, né, o meu alecrinzinho dourado, e vocês cuidam. O meu anjinho. O meu anjo, eu tenho que entender que o que voltar é lucro, se eu não quero assumir esse papel. Parte emocional, o que é que a gente fala sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que ter um tempo de qualidade, né? De estar ali presente. Seja, né? Um minuto, mas que nem seja que de então, qualidade, eu acho que né? assim, né? Quando eu encho o tanque de gasolina, né? De afeto, de amor, isso traz essa segurança que nós estamos dizendo, né? Então, o tempo de qualidade, ele é importante, né? E entender que somos uma equipe, né? A escola faz parte, a família faz parte e a criança também. Então, não é uma responsabilidade só, mas sim de todos, né? A escola, ela participa, né? Mas o pai é quem vai trazer realmente as regras e os valores. Então, o que eu aprendo na minha casa, eu vou refletir na escola. Então, a gente vê que temos muita dificuldade, às vezes, da própria escola lidar com aquela situação daquela criança, porque ela não tem uma regra clara na casa dela, né? Então, tem essa dificuldade. Então, é importante que os educadores também possam fazer esses cursos de reciclagem, entender como são esses novos arranjos familiares, porque hoje temos novos arranjos de Sim. Família, né? De pais, de mães, né? Tantas famílias diferentes agora que são inseridas, né? Então, precisamos aprender também a lidar com eles. No meu tempo de educação básica, a gente não tinha tanto lúdico. O lúdico faz a diferença na educação da criança? 100%. As vivências, as experiências, a imaginação, o poder de criar, né? O ócio, ele é fundamental, o brincar, né? E é isso que a orientação parental, somada à educação positiva, trabalha, né? O direito de brincar, de explorar, o direito de ser criança, né? O direito de poder pertencer e de poder descobrir e ser validado, ser acolhido, né? É fundamental. Essa educação se torna um desafio quando a gente fala de pais separados? Muito. Principalmente porque o que acontece? Quando os pais se separam, né? São duas casas, são duas regras, são duas famílias que estão se colocando, então a criança tem que se adaptar à regra da casa da mãe e da casa do pai, né? Então isso às vezes gera uma divergência muito grande. Então o que eu falo para os pais? Vamos fazer com que eles sejam o que eles podem ser dentro da casa do pai e vamos fazer o que eles podem ser dentro da casa da mãe. E eu faço também essa orientação parental no sentido de tentar fazer com que os dois entendam que a criança é uma só, que ela não pode se dividir, né? E que eles têm que respeitar. Então, se eu estou cuidando, se eu estou vendo que eu preciso colocar ali uma mediação, uma regra,
ela precisa ser cumprida do outro lado, mas isso é muito difícil acontecer. Então, o que eu faço? Eu preparo a criança para que ela possa lidar com esses dois ambientes diferentes. Eu acho que um caso muito real ali para a gente ilustrar isso que a gente está falando aqui agora é uma atriz global que sempre está aí nas redes sociais trazendo toda essa discussão, né, do ex-marido, do ex-companheiro, no momento em que as crianças vão lá para a casa dele, muda tudo, não segue as regras, volta de um jeito depois para a casa dela. E é toda uma complicação, porque às vezes a gente está falando da criança, do pai e da mãe, mas ali tem uma briga entre entre egos, né? Entre egos, vaidade. E aí a gente tem que ver o melhor interesse da criança. Tudo isso, né? Sim, exatamente. E É um aí, desafio, de novo, né? e assim, os pais entenderem também, né? Por exemplo, quando tem normalmente a mãe fica muito mais com essa criança, no caso das famílias separadas, né? E enquanto orientadora parental, eu sempre coloco o seguinte lugar: acolha a dor do seu filho, acolha a confusão que ele foi inserido e diga, tá tudo bem, eu estou com você e na nossa casa funciona assim, você faz parte da nossa casa e aqui nós vamos juntos construir essa maneira de se relacionar, né? Mais uma vez, com segurança, com acolhimento, né? Com muita conexão. A conexão é que faz essa grande diferença também na relação, né? E a partir daí que essa personalidade da criança tá em desenvolvimento, ela tá se formando ali e é preciso ter atenção para isso, para que a criança também tenha escolhas, por exemplo, as próprias escolhas? A personalidade da criança, ela vai se formando até os 21 anos, na verdade, né? Então, a gente precisa estar ali sempre por perto, né? Sempre gerenciando. Eu acho que eu vou te dando autonomia a partir do momento que você vai me mostrando que você é maduro para isso, né? Então, esse gerenciamento, eu acho que é a vida toda, de você ter ali alguém que está com você, né? Como você mesmo colocou. Então, estamos perto, né? Eu consigo deixar você ir, mas estou por perto, né? Então, a personalidade da criança, ela vai se formando, né? A todo tempo. E você vai orientando, você vai trazendo essa segurança, né? Com autonomia. Então, você vai... mas estou por perto, com respeito. E às vezes é muito comum a gente ouvir das mães em certas situações, nossa, mas eu não sei para quem esse menino puxou, porque eu não sou assim, o pai dele não é assim, esse menino é desse jeito, olha a personalidade dessa criança. Pé de manga não dá goiaba, né? Então a gente tem que olhar para isso também, né? É claro que traços de personalidade, novamente, eles estão ali, prontos, mas o meio e o contexto vai contribuindo para esse desenvolvimento, né? E como a Renata colocou, você vai saindo do papel de piloto para copiloto, para espectador, né? E eu acho que o grande sucesso dessa família é quando ela consegue ser espectadora do sucesso do filho, do desenvolvimento, da capacidade dele se relacionar, resolver conflitos, né? Estar no ambiente, ser respeitoso, ser empático. Então, isso tudo é muito importante. Se a gente coloca isso também dentro do ambiente escolar, a gente tem uma revolução social, né? A gente vai trazer ganhos significativos, né? Porque você une valores familiares com esse desenvolvimento de habilidades dentro desse contexto educacional, que traz todo um grande desenvolvimento para essa criança, né? Tem muitos estudos, Ranieri, que comprovam que quando existe desenvolvimento emocional, inteligência emocional em grades curriculares, a gente reduz a evasão escolar, a gente reduz a possibilidade dessa criança ir para a criminalidade e a gente aumenta a performance acadêmica. Então, olha quantos ganhos tem trabalhar, né, a educação emocional. E o que falta para isso ser implantado é o que eu vou querer saber depois do nosso intervalo. O papo está muito bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando ainda mais sobre educação. O Alesp em Pauta está de volta, a gente está falando sobre educação positiva e permissiva, que é fundamental para promover o desenvolvimento emocional e social saudável das crianças. Aqui no nosso estúdio, Andréia Rossi, educadora parental, psicopedagoga e mãe atípica.
e a Renata Yamazaki, que é psicóloga jurídica. É difícil hoje criar uma criança e muitas famílias vêm com aquela coisa da compensação, né? A criança chora, faz birra e aí dá um presente, porque é mais fácil. Tá difícil hoje. O que é mais complicado, dar o presente ou dar a educação? É mais difícil da educação. O presente ele vem como uma recompensa, às vezes como uma ausência da presença, né? Então, precisamos entender que o tempo de qualidade, como foi colocado, ele é importante. E também mostrar para a criança que ela precisa se responsabilizar pelo que ela precisa fazer para aprender. Eu acho que a gente precisa colocar aqui o processo, né? O processo ele é importante, né? Não dá para eu ganhar sem o meu esforço. Então, o presente ele não pode vir como uma recompensa, né? E sim, assim, nos dias festivos, né? A gente vê hoje que todo mundo ganha tanta coisa que você não tem mais o que dar para o seu filho, né? Mas o maior presente é você ser presente, né? É preciso que a escola discuta cada vez mais isso, traga essas pautas para dentro, família, escola, coordenação pedagógica, que quebre tabus também acima de tudo, né? Fale isso de uma forma que atinja todo mundo. A união e a proximidade das famílias com a escola vai fazer toda a diferença, né? Até complementando o que a Renata colocou, a gente também precisa fortalecer esses pais sobre a normalização dos sentimentos. Que está tudo bem chorar, que está tudo bem fazer, né, uma birra ali porque ele não teve um desejo atendido e que isso pode acontecer de diversas maneiras. E eu não preciso punir, eu não preciso brigar, eu não preciso exigir que meu filho seja feliz 100% do tempo. Eu vou normalizar que está tudo bem, meu filho, eu sei que você gostaria muito, também gostaria de poder fazer isso, mas no momento a minha resposta é não e juntos nós vamos passar por isso. Não é provocar uma frustração, mas é validar que ele está frustrado e que está tudo bem e que seu filho não vai ficar feliz 100%. E criar um pânico em cima de tudo isso. Exato, está tudo bem, porque enquanto adulto a gente não se frustra, a gente não tem que lidar com os nossos aborrecimentos, não tem dia que você fala assim, hoje me deixa quietinho aqui porque eu não estou legal e a gente tem que naturalizar isso na infância. Deixa essa criança aprender quando chegar na fase adulta, né? Então, porque ela lá fora ela vai receber o não. Vai chegar. E quando você aproxima esse diálogo da escola, você fortalece as famílias e você fortalece o ambiente escolar. Então, quando a escola começa a promover isso, de estar próximo dessa sociedade, a gente consegue enxergar novas perspectivas sobre os relacionamentos. O seu filho não vai ficar feliz 100% do tempo, porque a felicidade, ela é o caminho, assim como a tristeza. Ora feliz, ora triste. E tá tudo bem eu caminhar nesses dois lugares, filho. Você vai crescer com isso, tá? É assim mesmo. E eu tô aqui do seu lado. E eu vou para a escola trabalhar esse discurso também. Eu vou para a escola unir forças para que ele também possa ficar feliz e triste dentro do ambiente escolar. E tá tudo bem. E conflitos existem, né? Você precisa saber lidar com os conflitos. Claro. Porque se eu não aprendo a lidar com os conflitos, eu vou o quê? Vou bater? Ou eu vou simplesmente virar as costas e ir embora? Mas esse diálogo, né, que as escolas têm que promover. Né? Temos conflitos, quais são as soluções? Vamos colocar aqui as pessoas em volta e vamos ouvir o que cada um tem para trazer, né? Então, assim, a gente vê o filme Divertidamente que está aparecendo aí, né? Primeiro a alegria e a tristeza. A tristeza é um lugar de reflexão, né? Você não precisa ficar sentado na tristeza, mas você precisa estar em contato com ela para que você reflita e tome novas ações. A gente aprende com a dor, né? Com a tristeza. Quando você falou mais cedo sobre, na minha época não era assim, na minha época eu não tinha isso, eu fazia... Nós não tivemos educação emocional. Nós não aprendemos a lidar com a frustração. Foi na raça. Foi sofrendo. Foi sofrido. Só que agora a gente colhe o quê? Frutos de que eu não posso aceitar... Vamos falar de ansiedade, não. Não posso aceitar que essa criança não, porque ela tem que atender os meus desejos, ela tem que ficar quieta agora. E porque a gente também não foi preparado para isso. Então, é uma desconstrução. É como descascar uma cebola, várias camadas, né? Você vai desconstruindo tudo isso, você vai normalizando e você vai falando, tá tudo bem, ele sente. Sentimento não tá... Se você falar para mim assim, eu tô com dor, eu vou falar, não, você não tá com dor, não. Mas você está sentindo, eu preciso validar a sua dor. Justamente. Né? Não é romantizar tudo isso, não é? É saber aceitar, que cada um tem sua dor. E a criança vai passar por isso. É um processo de desenvolvimento. Então, se eu normalizo
se eu valido, se eu faço ela entender essa situação a partir de acolhimento, conexão, respeito, conversa, diálogo, e não é fazer o que ela quer, é respeitar o momento dela e falar, eu entendo você, meu amor, mas não funciona assim. A gente sempre fala no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que o Dia da Mulher são todos os dias, né? Quando a gente fala de educação, a gente sempre pensa ali na mulher, na mãe, e não é... parabéns para vocês, né, que são mulheres, porque não é fácil ser mulher. E quando a mulher é mãe, é uma responsabilidade maior ainda, né? A mulher sai de casa, dá conta do trabalho dentro de casa, tem que dar conta da criança, tem que dar conta do marido. Às vezes ela não dá conta nem dela, mas ela pensa na família inteira. Então é muito difícil. Mas às vezes essa mãe, essa mulher, ela não consegue gerenciar essa crise ali dentro da casa dela e nem na educação da criança. Ela precisa pedir ajuda, ela tem que saber também colocar para fora que ela não dá conta disso daí. Sim, isso é muito importante. Ela saber que ela não é a Mulher Maravilha, que está tudo bem, né? Que ela precisa de ajuda. Ela precisa também de ajuda para ela, de como que ela vai lidar com os filhos, com o marido, com o trabalho, né? São tantos papéis hoje em dia que ela precisa saber. Né? Por isso que eu falo que a mulher é maravilhosa. Só vocês para aguentar isso daí. Mas os maridos hoje, né, os pais hoje também estão bastante incluídos na educação. Tem mudado, né? Tem mudado, eu tenho visto bastante isso. Eu acho que isso é um ganho que nós temos, né? Onde os dois se responsabilizam. Dividem as tarefas. Sim. Essa questão de novo, né, construção social, né? Porque antes a mulher não tinha opção. Né? Ela assumia tudo isso e não tinha opção, não tinha estrutura. Eu acho que isso é tão rico quando a criança vê ali o pai e a mãe, os dois dividindo as tarefas, o filho vendo que o pai também tem responsabilidade, né? Não jogou ali só para a mãe, isso é bonito. Acho que a gente vai criar um cidadão muito mais consciente de várias situações emocionais, respeitoso, né? Um ganho muito bom para a criança. Sim. Exatamente. E é isso, né? É você, a mulher falar, ter a liberdade de dizer, hoje eu não estou dando conta. Hoje os pratinhos vão cair. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Amanhã você recomeça, mas hoje eu não quero lidar com isso. E tá tudo bem ela não querer lidar com isso. Porque é muito difícil, é muito desafiador. Existem construções em cima das mulheres, difíceis demais. E a maternidade é uma delas, né? E existe uma idealização de perfeição em cima da maternidade. E às vezes ela mesma se coloca nesse papel. Exato. Quando a gente fala da mãe de primeira viagem, que ela vai construindo aquela coisa mágica de ser mãe, meu filho vai ser assim, imagina se meu filho vai ser desse jeito. Aí quando ela vê a realidade acontecendo, ela, opa, peraí, onde foi? Nunca Como é que eu fazer faço? aquilo. Nunca vou fazer isso. É tão legal isso, Ranieri. Na orientação parental, eu consigo trazer uma reflexão para as famílias, principalmente para as mães, que é a grande maioria que procura ajuda, de dizer, olha, você está autorizada a pensar e sentir o amor incondicional pelo seu filho e não aceitar tudo o que ele faz. Não gostar de tudo o que ele faz e falar assim, te amo, mas esse comportamento eu não consigo tolerar. Mas é difícil. Mas então, a gente nas precisa famílias, encorajar. né, nas famílias dos pais separados, a mãe ou o pai, o que eles fazem? Para eles se sentirem amados, né? Mais do que o outro, vamos dizer assim, eu vou deixando tudo acontecer. Porque tem uma competição aí. Sim, né? Porque assim, alguém foi deixado, né? Mas na verdade todos perdem, e principalmente a criança. Então, se eu vou, né, para eu me sentir amado, para eu ser ou melhor do que o pai ou a mãe, que seja qualquer papel, eu vou sendo legal, né? Então, assim, eu posso ser amiga dos meus filhos, mas existe um limite entre ser o amigo e ser o pai. E aí que a gente não pode se confundir, né? Porque senão você não tem autonomia e autoridade. Onde é que a vovó entra nessa história? Só para... Deixa as avós. A avó é potinho de ouro, deixa as avós. Eu tenho uma amiga, mas a minha foi maravilhosa quando ela... Não, a avó tem, como que é? Direito. Direito poético, tudo, né? Ela pode tudo. Pode. Então, esse daí, as avós, quem tem para ajudar? Nossa, eu, graças a Deus, tenho minha mãe. Tenho, minha mãe minha filha já tem 17 anos, mas vira e mexe, eu pego uns Vale Nights aí para sair com meu marido e falo, mãe, assume. Isso é perfeito. Vale Night. Assume do seu jeito, não quero nem saber o que vai acontecer, né? Lá no seu consultório, você incentiva, mamãe, vai ter seu momento também, se a gente está falando de Vale Night aqui. Sim, eu falo né, que é importante você ter o dia da família, o dia do casal, né? E os filhos terem também o dia com um pai. Por exemplo, se você tem 2 filhos, um final de semana você vai sair com o seu filho, outro final de semana você vai sair com a sua filha. Porque todos ali vão ter o seu momento.
né? E o momento da mãe e o momento do pai. Isso vai trazer aí uma família bem saudável. Qual que é, talvez, a principal queixa, se é que tem ali, no sentido do filho / aluno, fazendo ele chega lá fazendo uma reclamação da escola ou do pai? O que que falta para essa criança? O que que ele mais reclama? Minha mãe não está nem aí para mim, a minha mãe não olha meu caderno, a minha mãe não está presente. É uma queixa frequente ali no consultório, a criança chegar e reclamar disso? É comum a gente ouvir isso da criança, que ele está sentindo falta daquela mãe? Sim, porque assim, a gente tem muitas mães que trabalham hoje em dia, né? Fora e dentro de casa, né? Mas eu acho que não no sentido da lição, mas no sentido da orientação mesmo, né? Mas eu acho que o que mais aparece para mim é a dificuldade da própria coordenação da escola a lidar com o aluno, né? Então, assim, eles encaminham porque, assim, não sabemos o que fazer. E ok não saber o que fazer, porque, assim, talvez não seja esse papel deles, né? Mas de conter. Então, esses novos projetos da inteligência emocional vão ajudar as coordenações a diluir esses problemas, aonde eles podem também estar escutando e estar orientando naquele momento da conversa, que não seja só para indicação para o consultório. E aí a gente entra naquilo que a gente escuta muita gente falar, né? De atendimento humanizado, vamos humanizar tudo, fala-se muito do acolhimento, né? Do abraço, e às vezes falta isso na prática. A teoria é linda, né? Às vezes a gente não vê isso nas escolas. Você é mãe atípica. Sim. A escola está preparada? Não está. A escola não consegue entender, porque quando a gente fala de neurodivergência, quando a gente fala de crianças atípicas, a gente está falando de uma minoria, né? Então, a escola também não sabe como lidar. Porque a criança que é neurodivergente, e eu não estou falando nem de uma PCD, estou falando de neurodivergência, que são questões de ordem psíquica, que muitas vezes não tem fenotipia. Uhum. Então, você olha para uma criança e você não sabe se ela tem alguma questão ou não. Se ela tem um TEA de suporte 1, enfim, se ela tem um TDAH, um TOD, se ela tem deficiência intelectual, porque às vezes é um funcionamento não tem um diagnóstico externo, ali a olho nu, né? É um transtorno oculto, chamado transtorno oculto. E aí, quando essa criança começa a apresentar comportamentos desafiadores, infere-se apenas o juízo de que essa criança é mal educada e que os pais não dão limite. Sendo que ela tem questões de ordem psíquica, que o que acontece no comportamento dela, ele é fruto de uma desorganização que vem do cérebro. E essa criança precisa de mais suporte, mais recursos, mais atenção e mais estratégias organizadas para dar conta desse conteúdo, desse ambiente, dessa leitura. Então, isso já coloca um desafio muito maior para as famílias, né? Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente entende, né? Eu preciso trabalhar de outras maneiras, com outros repertórios para dar conta dessa criança também. E as famílias também têm essa mesma dificuldade, porque elas caem no julgamento. Então, se eu sou mãe de uma criança neurodivergente que tem um mau comportamento, que ela vai para a escola me liga toda hora, vem buscar, vem buscar, vem buscar. Ninguém está sabendo o que fazer com essa criança. Fica muito difícil. Nem tudo é transtorno, né? Nem tudo tem uma questão de ordem psíquica. Existem muitas crianças mal diagnosticadas, mas existem muito mais crianças sem diagnóstico e que estão em sofrimento, famílias que estão perdidas. Então, a gente precisa trazer seriedade para esse assunto, respeito que as crianças e as famílias merecem. Quero até te parabenizar de você trazer esse caso aqui para a gente, né? Pode ser que alguém que esteja vendo a gente nesse momento se identifique. Até peço licença para a gente entrar com mais profundidade. Qual que foi o teu, como mãe ali, o teu principal desafio nisso daí? Né? O que você passou como mãe nessa situação ali no ambiente escolar? Queria que você dividisse com a gente. Eu, quando comecei a me deparar com essa situação, ela estava mais ou menos com 7 anos, no início da alfabetização, onde ela tinha muitas dificuldades de aprendizagem e de comportamento, relacionamento. Até então sem diagnóstico. Sem diagnóstico, mas eu sempre observei a minha filha com outras crianças da mesma idade e observava a produção dela era prejudicada, né? Ela não entregava no mesmo ritmo que as outras crianças e ela, por ter um comportamento tão desafiador, ela tinha prejuízos gigantescos nas relações
e no que precisava ser feito. Então, isso me chamou muito a atenção. E o que chegava para você sobre ela? Ela é mal comportada, ela não respeita, ela bate, ela briga, ela não segue as regras, ela não ajuda, ela atrapalha a aula. E ela era essa criança em casa? Exatamente, a mesma criança em casa, porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar e eu me sentia uma mãe incompetente, né? Porque eu venho de uma educação autoritária e eu vim, quando eu engravidei, eu falei, eu não vou ser autoritária, eu não vou tratar minha filha como eu fui tratada, né? Meus pais fizeram o melhor, né? Meus pais fizeram o melhor. Ela tá amando aí seu depoimento, viu? Mas eu vim, eu falei, não, esse negócio não vai funcionar na minha casa. E eu me deparei gritando, eu me deparei punindo a minha filha, sendo agressiva, passando dos meus limites. Eu falava, não é possível que eu me preparei para fazer isso. E aí eu fui investigar, porque eu falava, não está dando certo, não é só isso. E fui atrás de neuropsicólogo, fui atrás de psiquiatra, fui atrás de todas as informações, até que eu me deparei com o universo da neurodivergência. Você tem uma filha neurodivergente, o cérebro dela funciona diferente. Eu passei alguns anos duvidando do diagnóstico, porque eu ainda tinha valores muito bem enraizados em mim sobre como educar filhos, sendo ele obediente. Ele precisa me obedecer a qualquer custo. E aí eu fui entender que isso não estava funcionando. Mas eu me aprofundei, eu estudei neurociências aplicada à educação, eu fui entender funcionamento cerebral, fui estudar TDAH, fui estudar TOD, fui estudar deficiência intelectual, estudei todo esse universo para entender que sim, a minha filha tem um transtorno que não determina incompetência, né? Ela pode ter sim competência, mas eu tenho que reduzir as minhas expectativas e trabalhar com ela uma nova maneira de me comunicar. Ela precisa de limite, regra, rotina, previsibilidade, tudo isso. E eu, como adulta responsável, né, que teoricamente tem o cérebro sofisticado, preciso oferecer segurança para ela, assertividade e falar assim, meu amor, tá tudo bem, mas não vai funcionar assim, né? E eu fui me preparar para isso. E com esse preparo, buscando informação, as queixas reduziram na escola. Hoje, a escola, né, eu recebi um relato recentemente da escola que minha filha estuda, eles disseram, eu queria ter 30 crianças como a sua filha aqui. Olha que legal. Porque eu trabalho muito desenvolvimento de habilidade social, regulação emocional. Hoje a minha filha, quando ela está muito brava, ela fala assim, mãe, eu preciso de 5 minutos sozinha. Perfeito. Eu preciso ficar calma. Eu acho isso incrível. Ela percebe isso nela, Ela né? fala, às vezes quando eu passo, ela fala, tá tudo bem, você só estava nervosa. É muito legal. Você que precisa de ajuda. Mãe, tá tudo bem. Né? E quando eu erro, eu falo, filha, eu queria te pedir desculpas. Eu passei dos meus limites porque eu não consegui me controlar. Ela, tudo bem, isso acontece. Né? Eu não passei dos meus limites porque você não fez nada que eu queria. Porque os adultos agem assim. Então, eu acho que existe essa grande confusão na educação permissiva e na educação positiva. A educação positiva é o respeito pelo ser humano. Sim, claro. Né? Lá na frente, a gente tem que medir o valor de uma pessoa não pela capacidade de gerar recursos que ela tem, e sim pela capacidade que ela tem de se relacionar com o ser humano. Né? E aí, quando eu me relaciono bem com o ser humano, quando eu trago respeito para as relações, eu trago uma sociedade muito mais justa, organizada, empática, né? Independente do valor tangível que eu vou gerar. E isso é fundamental. Né? Queria que você falasse em cima desse depoimento, Renata. Está completo. Perfeito. Obrigada. Né? Que bom que com a experiência que ela teve, né, ela pode trazer esse relato. Né? E muitas pessoas, com certeza, vão poder te olhar e falar, poxa, que bom. Né? E mais uma ela vez é um ela exemplo, trouxe... porque ela é a mãe, né? Ela esteve naquele lugar, isso é muito bom. Eu vivi na Parabéns. pele, né? E é legal ela falar isso, mais uma vez, a gente tocar nesse assunto, né? Ela trouxe o que ela viveu com os pais, aí queria trazer ali para a filha, e não é bem assim, né? É respeitar, respeitou ali o momento, respeitou a personalidade. E Ranieri, a tá gente tudo nunca certo. fala em perfeição, né? Acho que educar um filho, seja ele uma criança no ambiente familiar e no ambiente escolar, a gente não está falando de perfeição. A gente está falando de redução de danos, né? Redução de traumas, não é extinção. Porque seu filho vai passar por alguma situação desafiadora, frustrante, ele vai fazer escolhas, né? Eu falo muito isso com a minha filha e com as famílias que eu acompanho. Escolher é abrir mão e você tem que aprender a lidar com isso. Você vai abrir mão.
Você vai deixar de. A escolha já é um não para alguma Já coisa. não. Né? E a gente precisa normalizar essa situação. E as famílias, elas têm dificuldades em normalizar essas situações porque os filhos vão sofrer. Essa felicidade 100%, ela está prejudicando todo mundo. Quando a gente vê isso nas redes sociais, né, que é todo mundo perfeito, aquela família de comercial de margarina, isso não existe, tá, gente? É só os influenciadores, as redes sociais mostram. Aí vem essa questão da comparação. Essas distorções. E da ansiedade, né? Ansiedade, aí vem uma série de coisas. Você falando de diagnóstico, eu lembro que, na minha época, por exemplo, eu fui uma criança extremamente hiperativa e a gente não tinha naquela época o diagnóstico de hiperatividade. Era uma criança que era tagarela, que era danada, né, na escola. Difícil, fala demais. Então minha mãe todo dia tinha um recadinho lá, ó, a Ranieri tá muito tagarela, conversinha paralela, e não sei o quê. Então assim, até a gente ter esse diagnóstico, ao ponto de ter que tomar medicação para dar uma acalmada, me tornei um adulto extremamente ansioso, né? A gente não tinha. Então hoje tem essa facilidade, ou seja, do pai ali talvez identificar alguma coisa e não tá, alguma coisa tem aí. O termômetro tem que ser um prejuízo. Justamente. Essa criança entrou em prejuízo, seja de aprendizagem ou emocional, vai entender o que está acontecendo. Pode ser algo transtorno. Você falou da medicação. A medicação hoje, ela é muito... ela é dada muitas vezes sem necessidade, né? Porque nós estamos falando aqui dos psicodiagnósticos, diagnóstico que pode ser às vezes errado, precisamos tomar cuidado com isso. Mas também entender que a partir do prejuízo, às vezes a medicação ela é saudável para que traga um benefício. Sim. Né? Então, precisamos medir, né, o que é importante. Né? Também deixar essa criança sem medicação também não vai ajudar. Mas também ela está ali com muitos remédios, então precisa ser avaliado. Acho que isso seria importante colocar aqui, né? E também, em termos de relacionamento, entender que a medicação ela é um componente do tratamento. Sim. O farmaco, ele vai agir na criança, trazendo janelas de possibilidades, né? Então, você deixa a criança mais pronta, mais aberta, predisposta a uma interação no ambiente. Mas se não houver um esforço da família em trabalhar habilidades sociais, regulação emocional, um ambiente menos hostil, mais organizado, né, com limites, com regras, com rotina estabelecida para que essa criança compreenda esse contexto, a medicação não vai fazer efeito. Então, aí você está medicando para o adulto não ter problema, quando na verdade eu preciso medicar para que essa criança possa ter ganhos no desenvolvimento de habilidades sociais e regulação emocional, né? A partir das interações que a família vai promover, processos terapêuticos e ambiente escolar. Bom, a gente já está chegando no fim, né? Eu queria que você, Renata, deixasse então uma mensagem, né? As suas considerações finais para as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Fica à vontade. Queria colocar que assim, né? Educar é difícil, né? Se não tá difícil é porque você não está educando. Mas assim, que você possa se sentir acolhida nesse momento de dizer assim, estamos juntos, né? Acho que todos aqui, né, mesmo quem não é mãe, quem não é pai, tem a responsabilidade de estar cuidando de alguém, né? Mas cuide-se, né? É preciso que você também olhe para você, para que você seja uma pessoa melhor, para poder educar também seus filhos. Eu penso que um recado, né, é você se permitir ser quem você é, ser vulnerável, mostrar as suas imperfeições para os seus filhos, mostrar que você também erra, como é que você lida com esse erro, como que você transita nesse ambiente, né? E dizer para o seu filho, né, tá tudo bem, você é quem você é perfeito do jeito que você é. E aqui, a partir das nossas relações, nós vamos colocar emoção, amor, né, medo, tudo na mesa e que está tudo bem transitar dentro desse universo de emoções e que juntos nós vamos passar por muitas situações positivas e negativas, mas sempre um ao lado do outro. Então, as famílias precisam estar encorajadas a assumir esse papel de uma paternidade imperfeita, né, mas cheia de virtudes, né, que existem inúmeras possibilidades. Não tem regra, fórmula mágica, pozinho do pirlim-pim-pim, mas tem sim acolhimento, o debruçar sobre o meu filho integralmente, né? E que as escolas colocam isso aí na grade curricular. Exatamente. Né? O que falta aí para isso acontecer? E se eu não souber o que fazer, né, diga para o filho, olha, não sei, eu vou me informar, depois venho com a resposta, porque você não sabe tudo, né?
Então, Ai, que bom, né? não é? E que bom que a gente não sabe E tudo. tá tão difícil desse mundo, né, que a criança já chega ali cheia de dúvida e acha que a mãe tem que saber, porque a mãe é o exemplo, é a heroína. O que é isso, mamãe? A Eu mãe não fica sem sei. saber. Eu E realmente como falar não daqueles sei, né? assuntos, hein? É complicado, que a criançada hoje parece que nasceu diferenciada. Com certeza. Tá nascendo diferenciada. Mas a gente, de novo, quebra o tabu. Saber lidar isso Faça com naturalidade, mais perguntas, né? Sim. O que você sabe sobre esse assunto? Onde você leu? Uma boa Qual a dica. informação que você teve sobre isso? Antes de eu oferecer respostas prontas e soluções para o meu filho, deixa eu entender o que ele já sabe. Qual é o conteúdo que ele acessou, aonde ele acessou, de onde veio essa informação, qual é a curiosidade dele, aí sim eu vou construindo com ele, né? Porque senão eu venho na ansiedade e falo, não vamos falar desse assunto, né? Adorei a dica. Tem uma sobrinha de 6 anos que só por Deus. Ah, então, começa a perguntar para ela, escuta. Ela é terrivelmente maravilhosa. Que bom. Olha, eu quero agradecer a vocês duas, Renata, Andréia, parabéns pelo trabalho. Acho que a gente tem que fomentar cada vez mais isso. A gente espera que realmente as escolas adotem esse tipo de educação cada vez mais. É preciso que tenha, né, já que é algo que faz parte ali do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Acho que falar sobre cada vez mais família, educação, nunca vai ser redundante, né? Nunca. Né? Sempre vai precisar, né? É abundante, né? Obrigado, sucesso. Imagina, eu que Muito agradeço. obrigada pela oportunidade. Quero lembrar mais uma vez que nós estamos em multiplataformas. Você também pode acompanhar a programação da Rede Alesp através das redes sociais. É só seguir a gente lá. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro.